Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, pessoal, tudo bem? Classmaker trazendo para vocês mais uma live bem bacana. E hoje, como eu prometi para vocês, nós temos um convidado super especial, ok? Então eu vou passar os nossos recados rápidos, porque eu sei que está todo mundo ansioso, todo mundo quer escutar, né, as palavras do Mark Prensky, que está aqui com a gente, um convidado assim... Gente, uma pessoa fantástica, de uma humildade maravilhosa, uma pessoa que gosta de falar do assunto, que gosta de educação, adivinha como? A mesma coisa que nós. E nós estamos aqui com a Roberta, profissional fantástica, professora incrível de inglês. Já fiz live com ela, convidada por ela. Ela já vai ter uma live aí que a gente já fez também nós duas juntas, né? E na verdade já vai ter aí um convitinho de uma live com ela em agosto, que ela não sabe, mas eu já estou com o tema pronto. E o Alex novamente. Okay. E o Mark que está aqui. Então, como que nós vamos fazer hoje? Eu vou iniciar, vou passar uns recados para vocês. E em seguida eu vou pedir que o Alex se apresente rapidamente, aí eu vou pedir que a Roberta também se apresente e em seguida nós vamos apresentar o Mark para vocês, ele vai falar um pouquinho. Então, como que vai funcionar hoje? A Roberta vai estar fazendo para a gente essa tradução simultânea, ou seja, o Mark, por exemplo, quem quiser já mandar as perguntas, já faz as perguntas, eu passo as perguntas para a Roberta traduz, e aí ela passa para o Mark, ok? Conforme ele vai respondendo as perguntas, ela vai traduzindo. Então, o que vai fazer? Nós vamos fazer uma frase a frase, tá? Passo a passo, que aí fica tranquilo para ele e tranquilo para nós e para vocês que estão assistindo, ok? Então, vamos lá. Nossa agenda aqui de live está chegando ao fim, semana que vem é a última semana, mas veja, é a última semana da produção de julho. Por quê? Estamos com 2 semanas de cursos, ok? De Educação 4.0. E o Alex está providenciando para vocês o anúncio de uns cursos que estão vindo aí. Nós vamos ter o curso de Ensino Maker, ok? De Educador 4.0. A Roberta tem uns cursos bem bacana que ela também já tinha previsto. Então, ela vai poder também, já está passando esses cursos. A gente já está resolvendo isso, tá? Então, já que eu estou falando do curso, eu já vou falar do curso antes de estar fazendo a agenda, tá? Nossa primeira turma do curso de Educação 4.0 fechou. E soltamos agora a segunda turma de Educação 4.0.
vai iniciar no dia 20 de julho e vai terminar no dia 25 de julho, tá? Carga horária de 20 horas. Vamos ter muita interação, muita prática nesse curso. Então, quando terminar o nosso bate-papo, a live, eu vou colocar todos os links para vocês. Roberta, você também, por favor, coloca o link da Bubble School, para nós também, para colocar para o pessoal que tiver perguntas. E aqueles que tiverem perguntas para o Mark, pode passar para a gente. A Roberta vai estar traduzindo e vamos estar enviando para ele, tá? Então, a gente não vai deixar em momento algum de se comunicar por conta do idioma. Afinal de contas, a gente está o quê? Numa era tecnológica, né? Então, a gente, apesar, né, que a gente não está com tradução simultânea, né? A gente não está com os nossos fonezinhos aqui. A gente queria muito isso, né? Era tudo de bom, né? Mas, vamos lá. Semana que vem, no dia 13, nós vamos ter um curso que vai falar sobre o projeto de vida, um componente necessário à educação. Vai acontecer no dia 13 de julho, às 21 horas, com o Robson Salvador. No dia 15 de julho, às 21 horas, eu vou trazer para vocês um ensino de robótica. Vou trazer o protagonismo além da sala de aula. Estou trazendo alunos que já estudaram comigo e, inclusive, uma dessas alunas atualmente trabalha com a gente na Classmaker. Então, eu quis trazer os 3 períodos, porque eu acho que, assim, esse protagonismo é muito importante no ensino, tá? E aí, por fim, no dia 17 de julho, nós vamos ter a Maria Parlato falando sobre aprendizagem lúdico-criativa no ensino infantil. Gente, tem muito mão na massa, muito hands-on para vocês. Então, vocês vão aproveitar muito. Ela vai trazer coisas incríveis, passo a passo, e eu vou estar interagindo com ela. Por quê? Quando ela fez os experimentos, eu fui na casa dela ver. Gente, tem cada coisa muito bacana, vocês vão adorar. E aí eu falei para ela, Maria, vamos focar no pessoal que está em casa e precisa de coisas simples, ao alcance das mãos para fazer. Aí ela falou, você me dá mais 3 dias que eu vou estar fazendo uma coisa para casa, tá? E ela fez umas coisas muito legais, ok? Vou deixar depois no link para vocês os dias, vou colocar todos esses links, eu vou colocar nos comentários para vocês, ok? Vou falar rapidinho o meu currículo, não vou estender muito, porque tá todo mundo ansioso aqui, tá chegando um monte de mensagem, mas depois você traduz isso para ele, que tá todo mundo ansioso perguntando, viu, Roberta? Não, já fala isso para ele agora, vai. Para ele se sentir querido. All right. Mark, this was just an introduction that she was making about the project and herself and as a team and the agenda as we talked, but she says that everybody's really looking forward for your participation. So she's going to continue the introduction, but she asked me to tell you that everybody's looking forward. Well, thank you. Vamos lá. I'm hoping that my presentation will not be a presentation. It'll be kind of an interview where you ask me some of the questions that you sent me, and we will talk to each other. Exactly, yes. E aí ele pediu que ele está esperando que vai ser uma entrevista lá onde a gente mande perguntas. É isso mesmo. Beleza. Então, vamos lá, gente. Vou falar rapidinho o meu currículo para vocês, tá? Eu sou mestre em tecnologias da inteligência e design digital, pelo programa do TID, tá? Na PUC São Paulo, especialista em tecnologias educacionais, engenharia de software, educação, graduado em processamento de dados e engenharia mecatrônica. Tenho uma experiência há mais de 30 anos em educação, atuando como professora de robótica, tecnologias educacionais, PBL, Project Based Learning e STEAM. Coordeno diversos projetos multidisciplinares com games, numa linha muito forte de atuação com Minecraft. Autora de artigos sobre educação, robótica, projetos multidisciplinares. Sou integrante do grupo de pesquisa Grateme, é um grupo de pesquisas em games, aplicativos, tecnologias e realidade mista e educação empreendedora certificada pelo CNPq. E atuo nos projetos da Classmaker como diretora de projetos, ok? Então, a linha forte que eu estou cursando agora, o doutorado na PUC, eu quero trabalhar especificamente com formação de docentes, trazendo experiências de escolas inovadoras de outros países, fazendo com que
os nossos professores consigam ser os educadores da nova era. Esse é o nosso objetivo. E o Alex trabalha exatamente nessa linha também. Então, a gente tem um alinhamento muito bacana nessa parte de trabalho, educação e formação. Então, é assim, gente, ó, o Mark, vou mostrar aqui para vocês, eu estou sempre mostrando, ó, ele tem um livro fantástico, deixa eu colocar aqui, esse aqui é um dos livros dele, tá? E esse livro dele foi o que eu usei como base no meu trabalho de pesquisa, quando eu estava fazendo mestrado, tá? Que é a aprendizagem baseada em jogos digitais de Mark Prensky. E eu tenho aquele famoso livro também que fala assim, mãe, não me chame que eu estou aprendendo. Tá? Então é assim, eu estou jogando, mas eu estou aprendendo os nativos digitais, ok? Que a gente já conversou bastante sobre isso. Vou passar agora para o Alex, em seguida entra a Roberta, porque eu quero deixar ela em penúltimo, porque ela já vai fazendo um bem bolado aqui com o Mark, e aí entra o Mark, tá? Nós recebemos algumas perguntas antecipadamente que eu já passei para a Roberta, ela já traduziu e ela vai perguntar para ele, ok, pessoal? Então, sejam super bem-vindos. Eu estou vendo as pessoas que estão com selinho de compartilhadores. Eu estou anotando o nome dessas pessoas do Facebook. Nós estamos fazendo um levantamento. Hoje eu já fiz mais um outro levantamento. Então, quem estiver com selinho de compartilhador, não quero falar tudo, mas assim, o Alex preparou aí um presente bem bacana. Fala. Não vou falar, tá bom. Eu vou passar o nome dessas pessoas. Só dia 17. Ok, é verdade, só dia 17. Só dia 17. Nós vamos ter umas pessoas que vai... não posso falar. Quase eu só falei dia agora. 17. Só dia 17. Quase eu falei. Tá, então essas pessoas vão receber um presente bem bacana do Alex, tá? Então assim, compartilha a nossa live, entra no nosso canal no YouTube, fica tudo gravado lá. Clica no sininho para saber quando estamos postando algo. Temos a nossa página da Classmaker Educação e a nossa rádio, radioclassmaker.com.br, ok? Então, Alex, se apresenta, por favor. Carla, eu vou falar o seguinte, antes de eu me apresentar, eu só vou pedir para a Roberta, por gentileza, fazer um resumo do que você falou para o Mark, para ele não ficar sem entender. Então, faz um resumo. Eu quero um resumo meu também. Roberta, você pode fazer um resumo meu. Então, é agora que ela vai fazer o resumo seu. Então tá bom. Ótimo, fantástico. Roberta, faz um resumo meu, por favor. Para o Mark, por gentileza. Fiquei feliz. Para ele poder entender, gente. Não sei se eu vou conseguir, vamos ver. Você quer que eu te fale a primeira frase? A gente só faz 2 parágrafos e fechou. Ok? Pode ser. Tá, Pode então, ser. vou te falar, sim, daí vai ser tranquilo. Ó. Eu tenho mestrado em tecnologias da inteligência e design digital. Você quer passar isso já para ele? Okay, yes. Mark, so Carla is presenting herself and she's telling that her master degree is in intelligence technology and, Carla, tecnologias digitais. Design digital. And design, yes. Tenho especialização em tecnologias educacionais. Okay, she's a specialist in educational technology. Engenharia de software. Software engineering. Educação no ciclo básico. The basic education. E a minha faculdade de graduação foi processamento de dados e engenharia mecatrônica, robótica. Okay, and she is first graduated into robotic and... Robótica, o quê? Processamento de dados. É TI, né? Acho que seria o TI. Information Technology. Bom, eu tenho mais de 30 anos de experiência em educação, como professora de robótica, tecnologias educacionais e Project-Based Learning. Okay, so she has been working for over 30 years in this area as a robotic teacher and Project-Based Learning. Coordeno projetos multidisciplinares com games e escrevo... Tá bom. Okay. Tá bom. Tá bom. Chega. She coordinates project with multidisciplinary activities and games. Numa linha de Minecraft. Especially Minecraft. E escrevo artigos sobre educação, robóticas e projetos multidisciplinares também. Okay, and she writes articles about education, robotics and multidisciplinary projects. Ok, e atua aqui na Classmaker, né, como área de educação. Vamos cortar aqui, porque senão você vai ficar doido. Senão
Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, essa Roberta é fantástica, gente. Eu tô amando ela aqui hoje. Meu Deus do céu. Então, você agora, então, Alex. Ok, eu sou Alexandro Mesquita. Para o pessoal aí, boa noite. Obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos lá, eu sou doutorando e mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela PUC São Paulo. Para ele? Pode falar, que aí eu falo bem pausado. So, Alex is introducing himself now. He's taking his doctor's degree in... fala, Alex, desculpa. Doutorando e mestre em tecnologias da inteligência e design digital. Ok. Intelligence and digital design. Yes. Nossa, você falou dessa questão de ficar mudando o cérebro do português para o inglês e agora eu estou mudando a minha mente do inglês para o português. Eu vou falar, gente, bom, vamos lá, eu vou tentar me concentrar só no português, pessoal, nesse momento. Trabalho com, meu mestrado foi trabalhando em inclusão digital em comunidades indígenas. Okay, so his master's degree was how to include indigenous community into the digital learning. Isso. E eu sou, atualmente eu atuo como design instrucional, especialista em treinamento. Yes, instruction design. Okay, he's working now as an instructional design. Sim. E trabalho com treinamento e desenvolvimento na área corporativa e acadêmica. Okay, and he works with training and development into the corporate and academic area. Ok, vou falar isso porque hoje o convidado é ele e a gente quer escutar ele falando com a gente bastante, respondendo as perguntas. Então, um outro momento a gente troca uma figurinha aí e a gente também se sente à vontade se ele precisar de alguma coisa da gente aqui no Brasil. Estamos aí disponível. Okay, so Alex is saying that now you are the guest of honor, so he's going to let you talk. But if you need something from us, we are available, and he would like to thank you for being here with us today. Ok, agora é você, Roberta. Ok. Bom. Muito obrigado. Thank you, Alex. Thank you, Carla, for inviting me to be here. I love Brazil. So I want to say hello to everybody who is listening in Brazil. I love your country. I love your people. I love your parties. I love everything that I've ever had happen to me in Brazil was good. So thank you. Welcome, Mark. Ele agradece. O Mark agradece todos que estão aqui, falou que ele gosta muito do Brasil, dos brasileiros, do povo, que ele sempre foi muito bem recebido. Agora ele está na Califórnia, ele já tinha falado para a gente antes, tá online, mas que ele já veio aqui outras vezes e que ele gostou muito e ele agradece muito. Bom, eu sou Roberta, prazer, eu já estive aqui outras vezes, eu sou pedagoga de formação. A minha pós é em andragogia, então eu ensino para crianças a pedagogia, andragogia, o ensino para adultos, mas a minha especialização mesmo é na área do ensino de inglês, como segunda língua. E aí eu faço parte da Classmaker, da equipe, e aí a Carla me convidou hoje para fazer essa tradução. E eu estou até um pouco receosa, porque eu estava falando para eles. Eu já morei no Canadá, eu estudei no Canadá, estudei na Inglaterra, então para mim é tranquilo falar inglês e falar português também é tranquilo. Mas essa coisa de ficar trocando, eu estava explicando para eles. Quem é tradutor, quem é intérprete, eles têm um treinamento de cérebro mesmo, de pensamento, de mindset, para trocar as línguas meio que simultâneo. Isso é uma coisa um pouquinho... Então, pode ser que eu dê uma travada aqui, que às vezes isso acontece muito. Tem dias que eu dou aulas de inglês o dia inteiro. Chega à noite, eu esqueço as palavras em português. Eu sei falar português, eu moro no Brasil, é minha língua, eu falo português com as pessoas, né? E vice-versa. Então, é isso. Então, eu tô aqui como uma ajuda, espero que eu consiga, mas vamos lá, vamos ver o que vai sair. Bom, passa para ele aí o que você falou, então. Tá. Okay, so Mark, I was introducing myself. I am graduated in pedagogy. My postgraduate is, I don't know the name in English, but it's adult learning. And
but I work basically with English as a second language. So that's my mastering. It's my area of knowledge. And I was telling them that it's very difficult I can speak English and I can speak Portuguese, but it's not easy to do both at the same time. It's not something that I do. So I apologize in advance for any mistakes that I may make. And I give you lots of praise because you are doing very well. Oh, thank you. Ok, então agora pede para ele se apresentar e ele vai falando devagarinho e você vai traduzindo. Aí a gente vai tocando. Pessoal, agora a gente vai conversar com o Mark, ok? Could you introduce yourself, please, Mark? I'm sorry? Could you introduce yourself? I will be happy to introduce myself. Hello, everybody. My name is Mark Prensky. I live in Palo Alto, California, the home of Stanford University. And I have been working with kids and young people for my whole life. And the project that I'm involved in now, which I call the 2 Billion Kids Project, is really an attempt to empower, to give more power to all the kids in the world. And okay, just for a moment, Mark. Oh, otherwise I will forget. I'm sorry. That's the Ele falou que ele se apresentou, falou o nome dele, falou que ele mora em Palo Alto, na Califórnia, que é onde está Stanford, e ele trabalha basicamente com crianças e jovens, e que o objetivo dele nesse momento é empoderar as crianças, dar voz a crianças, jovens, adolescentes, enfim, pessoal da educação, né? Dar voz e dar poder a eles. Okay, move on, Mark. So I am always interested in helping kids feel better, feel more empowered, do more things. And that really is what brought me to games. Ok. Ele sempre teve interesse em fazer as crianças se sentirem empoderadas, sentirem que elas têm voz, se sentirem melhor com elas mesmas. E foi assim que ele entrou no mundo dos games. Oh. And my first thought when I saw young people play games and get so involved in games was, wait a second, games have all the engagement we want, but no content. School has all the content that we want, but no engagement. Ok. Então, o primeiro pensamento que ele teve ao olhar os games foi que os games têm todo o engajamento que a gente quer, mas não tem o conteúdo. E que a escola tem todo o conteúdo, mas não tem o engajamento. Então, ele parou e falou, opa, tem alguma coisa errada aí. So my first thought, this is maybe 20 years ago, was if we could put these together, it would be the answer. But, e aí, há 20 anos atrás, ele pensou que se nós pudéssemos juntar, essa seria a resposta. But, big but, it's not easy. It's true. E aí ele falou, mas, um grande mas, não é fácil. It's not easy because games in general are not about content. We make up the content in games. We invent the content to make the game interesting. Tá, porque os games não são sobre conteúdo. Existem conteúdos dentro dos games que a gente coloca só para deixá-los interessantes, mas não é o propósito deles. So as soon as you have an agenda, a curriculum that you want to teach, it is difficult to put it into a game. E a partir do momento que a gente tem uma agenda, um currículo para seguir, é difícil colocar isso dentro de um jogo. So games are not the best way to teach content, although they can help. Eles não são a melhor forma de ensinar conteúdo, apesar de poderem ajudar. But they're an interesting way to teach skills. Because
what a big piece of games is simulation. Tá. And when you do something in simulation, you learn. Mas é muito bom para ensinar habilidades, porque através da simulação a gente aprende. My son is 15 years old. O filho dele tem 15 anos. Right. You can say my son is Sorry. 15 años, whatever it is. And he likes to fly airplanes. So he has a simulator on his desk in his computer. And he flies all the big airplanes, A350, A380, Boeing 787, Boeing 777, all over the world to all the different airports. And he knows a lot about flying. Ok, então o filho dele tem 15 anos. Mark, 15 anos is 15-year-old, your son. You're asking. O filho dele tem 15 anos e ele gosta muito de aviões, então ele tem um simulador, uma mesa de simulação de aviões. E ele conhece sobre todos os aeroportos do mundo, sobre vários tipos de aviões diferentes. O Mark citou aí alguns tipos de avião. Ele sabe muito sobre isso, apesar de nunca ter saído da mesa de jogos dele ali. And because he likes flying, and he's interested in flying, he does all the work that he has to do to learn how to fly safely and correctly. Então, porque ele gosta disso, ele acaba fazendo todo o trabalho que precisa ser feito e ele aprende como voar com segurança, corretamente, porque ele gosta. So the simulation is very good, but he doesn't need a game. The only kind of game he would use is what they do for the professional pilots. Okay, you are flying. Here is a rainstorm. Here is a snowstorm, the instructor says. Here is big wind. And that kind of game. Now, these are all the things that you have to deal with. That's an interesting game when you love something, because it's challenge and more challenge and more challenge. And so that works very well if you love the subject. But Okay. my son goes to school too, like everybody else, when we don't have COVID. Now he goes to virtual school. He doesn't like it. He doesn't like it because he just has to sit there and listen to things that are not interesting to him. So, E aí ele falou que o jogo, pelo jogo em si, não é tão legal. Isso qualquer simulador poderia fazer. O que é legal no jogo são os desafios. Que ele tá pilotando e aí o instrutor fala, agora tem uma nevasca, agora teve uma tempestade. E aí ele precisa, dentro do simulador, tem um desafio depois de desafio. É o que torna o jogo interessante. Mas só se ele gostar, só se for um assunto que ele gostar, que ele se interessar. Senão, não vai ser interessante. E que, apesar disso, ele falou que o filho dele, como todos os adolescentes e crianças do mundo, ele vai para a escola e ele não gosta da escola. Ele até brincou, falou que no momento ele não está indo por causa do Covid, está fazendo online, mas que ele frequenta uma escola e que ele também não gosta da escola. But one of his teachers had a very interesting game. And the game was this. They had to learn vocabulary words. I'm sure you have vocabulario in Portuguese. And yes. So the teacher would say, pick a student every day, and the person had to define the words. E aí dos professores da escola tem um jogo muito interessante para treinar vocabulário, em que ele escolhe um estudante por dia, e esse estudante tem que apresentar vocabulários. If they made a mistake, they had to buy food for the whole class on Friday. E aí, se essa pessoa errar, ele tem que comprar comida para toda a classe, para todas as pessoas na sexta-feira. That's a good idea.
So I like this. I like. and so everybody, the students didn't want to buy the food, so they worked hard. And if somebody made a mistake, everybody got to eat. So everybody benefit. That's a good kind of game for me. E aí ninguém quer errar, porque, né, não querem errar, né? Mas se alguém errar, todo mundo ganha comida. Então é um jogo no qual todo mundo se beneficia no final. É o ganha-ganha, né? Yes. The thing that you always have to think about when you do anything, but certainly if you're going to try to do game, is to what end? What is the purpose? What do you want the student to remember in 20 years? So, ele falou que o objetivo de qualquer jogo, toda vez que a gente vai planejar uma aula com jogos, é pensar qual é o objetivo disso. Por que a gente está fazendo isso? O que eu quero que daqui a 20 anos os meus alunos se lembrem? So you could have a student who says, I remember Roberto or Alessandro, my teacher, or Carla, because we played games in that class. Okay, that's a nice way to remember. But then when you should be able to ask them, what did you learn from the games? Tá. Ok. Porque daqui a 20 anos os alunos... ok. Porque daqui a 20 anos os alunos podem falar, eu me lembro do meu professor Roberta, Alessandro, Carla, porque nós brincávamos, jogávamos game na aula. Mas isso, né, é legal. Mas o mais importante é assim, ele lembrar o que ele aprendeu na sua aula. Isso é o mais importante. Não o game pelo game em si, mas o propósito por trás. And let me give you an example. There is a simulation game that has been around for a very long time called Oregon Trail. And it may exist in versions that are for Brazil as well. It's about being a pioneer and going across the country in the 18th century when people were exploring new places. Tá. E ele falou que ele vai dar um exemplo, é um jogo que se chama Oregon Trail, não sei se existe uma versão em português, no qual, as pessoas são pioneiras no século XVIII, eles têm que explorar o mundo. All right, Mark. So what's interesting, I remember playing that game. And it was simple. What do I remember from that game? When you are traveling across country and you see animals, you have to go hunting. Because if you don't get food when you see it, you will not have food later. That's a big lesson. E aí a grande lição que ele tirou desse jogo, ele se lembra de jogar esse jogo e aprender que quando você encontra um animal, quando você é um pioneiro do século XVIII, encontra um animal, você tem que caçar esse animal, porque senão pode ser que você não tenha comida depois. Então, quando você vê a comida, você pega ela. Isso é a grande lição que ele tirou desse jogo. And I still remember that lesson many years later. E ele ainda se lembra dessa lição muitos anos depois. So, my advice is that if you use any game, and it could be fun, it could be a quiz game, it could be a simple game, it could be a complex game, it could be a Minecraft game, which Carla is using, you have to be very clear about what you want the results to be for the students. Not just fun, but beyond fun. Perfect. E aí ele falou que não importa qual é o jogo, citou alguns jogos, inclusive o Minecraft, que é o que a Carla usa, que não é só para ser divertido, tem que ter um propósito por trás. O que a gente tem que lembrar, o que os alunos têm que lembrar no futuro é qual foi o propósito, o que eles aprenderam com aquele jogo. Roberta, fala para ele que na quarta-feira nós fizemos aqui uma live
falando justamente sobre gamificação, construção de mundos virtuais, né? E justamente eu comentei esse tipo de situação, que tinha alunos que trabalharam comigo na cidade de Mariana, e esses alunos tinham dificuldades, por exemplo, com idiomas, em disciplinas, e eles tiveram um aproveitamento incrível com a disciplina. E, inclusive, quando a gente fala de déficit de atenção. Mas senão ela não vai conseguir. Não, aí ela ajeita isso tudo aí. Ela ajeita, ela fala e vai entender. She was telling that on Wednesday there was a live here in this channel, and it was about gamification, where some of her students that worked on her project of Mariana were together in the live they were watching, and they said that they remember learning a lot of things, including students who had problems learning in different aspects. They remember that they learned a lot, not only had fun, but learned as well. Good. And then the question is, what did they learn? Because the way school works now is we have curriculum that is full of details. And those details, whether they're math details or science details or social studies details or language details, that's what we test kids on. And we think that is education. Mm-hmm. Stuffing learning into this kid's heads. But it's not. Because in 20 years, they won't remember much of that. And so it was a waste of their time. But if we focus on lessons that are important, that they should remember in 20 years, then it's different. So, for example, I want to hear more about Carla's Minecraft work. But if I were doing what I think she's doing, you have to correct me, Carla, if I'm wrong, but you take a city that was destroyed in an earthquake and you rebuild it in the simulation, in the Minecraft. The lesson there that you want kids to remember for the rest of their lives is, if we have a disaster, we can rebuild better. That's an opportunity to redesign, not just to copy what we had before, but to make it better. And if kids remember that lesson forever because of this game in Minecraft that you did, that is excellent, because that's an important lesson. It's not so much an important lesson, the details, but the big lesson is very important. Yes. Tá. Então ele fala que hoje em dia, em qualquer uma das matérias, o currículo ele é cheio de detalhes. E eu às vezes eu olho para baixo porque eu estou anotando. Tá? Tudo bem. O currículo é cheio de detalhes. E aí, o que a gente entende como educação? Se a criança, o aluno decorou aqueles detalhes que estão dentro do currículo, da apostila e tudo mais. Mas, e a gente testa isso, a gente, escola, professores, né? E aí, daqui a 20 anos, isso vai ser importante? E aí ele fala que, na verdade, a gente tem um entendimento disso como educação, mas na verdade não é. Isso não é o importante. O importante é o aluno focar na lição que ele pode lembrar e aplicar 20 anos no futuro. E aí ele pediu para a Carla corrigi-lo se ele estiver errado, que ele pensa que no projeto do Minecraft, o que você fez foi reconstruir uma cidade que foi destruída, mas a lição que está por trás não é o construir a cidade, mas assim, quando algo for destruído, nós podemos reconstruir, nós podemos nos unir, nós podemos fazer melhor do que era antes. E ele pediu para você confirmar se é isso mesmo. Não, inclusive, eu estou com aqui 4 alunos que entraram e participaram da reconstrução, né, da cocriação virtual. E, por exemplo, a Eliana, que é de descendência boliviana, ela não gostava de geografia. Era uma das piores disciplinas para ela, né? História não, mas geografia sim.
E ela falou que ela nunca foi tão bem como ela passou a gostar de geografia depois desse projeto. A Isabela, que entrou aí, a Isa Ferreira, também está já no ensino superior, né? E a Isa falou que teve um papel fundamental, isso daí, principalmente quando ela foi prestar o Enem. E no caso do meu filho, que ele entrou aqui, ele falou que o Minecraft faz parte da vida dele. Porque quando ele tem dúvida, tem dificuldade, né, de memorizar, ele não gosta de memorizar, ele não consegue, né, pelo déficit de atenção. Então ele falou que ele entra no Minecraft, ele aprende sobre tudo aquilo sobre história, ele aprende sobre aquilo de geografia e ele consegue bem. E, inclusive, nós estávamos construindo um mapa falando sobre as abelhas, essa questão das abelhas, do meio ambiente, e a gente está preparando um mapa que a gente está apresentando para as crianças, né? É como que o meio ambiente precisa ser conservado e a importância disso. Eles estão, inclusive, aqui cumprimentando ele, falando que realmente eu mostrei esse livro, o livro do Mark, para eles, e eles lembram, e eles falaram que só estão com medo de falar hi, porque senão eles têm medo que ele responda e eles não sabem falar para ele. Legal. Meu filho está se matando no tradutor, olha, ele está até arranhando. Ó. And now the Minecraft game is part of daily life. Né? Hoje faz parte diariamente da vida dele. So Mark, she says that you were right in your collocation, that's the base of her project, what you said. And she says that some of her students are now online. And Eliana, she's from Bolivia, and she was participating into the Minecraft project. And she says that at the time she didn't like geography. It was a subject that she didn't like. And after the project, she started to understand geography better because of the simulation game. Also, Isabela Ferreira is a student who, because of the project of Minecraft, it helped her into ENEM. I don't know if you know what ENEM is, but it's a test. It's an exam that we have here in Brazil to enter into university. And Carla talked about her son. And he says that Minecraft is a part of his life because he has problems memorizing stuff. But as he creates his stories into Minecraft, he can then memorize and learn better later history and geography. And she says that now they are working on a project on the bees, the insect environment, and they present this to the kids with the graphics and everything. And everybody on the chat is telling that they remember your book, that Carla shown the book that you wrote, and they are huge fans of yours, but they are afraid to say hi because they are afraid that you'll reply. I will say hi to everybody and thank you for being a fan. I just found out because my son, I don't know how much Minecraft he still plays, but he watches the YouTubes of the really good players. And I just learned that there are now bees in Minecraft. So you can do it, you can get stung, they fly around. What's interesting to me is... Yes, go ahead, Alessandro. Eu quero fazer uma pergunta para ele. Eu quero saber qual que foi o primeiro jogo digital que ele aprendeu e a partir daí ele começou a trabalhar com jogos justamente com crianças, com adolescentes. Então eu quero saber qual foi o primeiro jogo digital que ele jogou aí e ele falou, não, eu preciso trabalhar esse conceito dentro de sala de aula na educação. Tá. Só falando o que ele falou que mandou oi para todo mundo, agradeceu os alunos da Carla que estão aqui, que leram o livro dele, e falou que o filho dele joga Minecraft e assiste youtubers que falam sobre ele. Acabou de descobrir que existem abelhas no Minecraft e ele achou muito legal. É a nova versão que entrou essa semana. Na verdade, nova não, mas mais ou menos, né? Ela já entrou aí, já faz uns 2 meses essa versão, e aí quando chega as versões do Minecraft, é uma loucura dos alunos passando e falando para mim, Carla, chegou a versão nova do Minecraft, agora tem peixes, tem carpa, tem abelha. So Mark, Carla is telling about the new versions of Minecraft. There are bees and fish and new stuff right now. It's just a common. And Alexander's question is, he wanted to know what was the first digital game that you learned
to play, and then you thought, oh, this is a game that I have to introduce to my students. So what was the first game for you? The game that had the most meaningful influence on me, I think, was a simulation that I found many years ago, created by a doctor to do an appendix operation, to take out a bad appendix. Appendix? You know what an appendix is? The thing that gets on your side, gets very inflamed, and then they have to cut you open and take it. Yeah. So I don't know how to say. But what I learned in that game was that this is not easy, because if you didn't do everything right, the patient died. Oh. So if you didn't wash your hands carefully enough and put on the gloves, the patient died. If you didn't give him the right medicines in advance, the patient died. If you cut the wrong way through the muscles, the patient died. So if you didn't stop the bleeding, and so that what it showed me is that this is very complicated, but at the same time, it made me feel like I could do it if I had to in an emergency. All right. Do you remember the name of the game? Let me think. Eu acho que já joguei esse jogo dele. Era Helping and Helping. I'm sure it's in the book. Okay, good. Okay, we'll find. But if I had to remember what I remember, I would call it toe tag. Do you know the tag that they put on your toe when you die? That's what always happened over and over. And when you see a toe tag, you say, I got to get better. All right. Ok. Ele fala que é um jogo que ele não se lembra o nome, mas que com certeza o nome está no livro dele. E é um jogo uma simulação de medicina, que ele tinha que tirar um apêndice. E aí, nesse jogo, ele aprendeu que qualquer coisa que o médico não faça certo, a menor coisa que seja lavar a mão corretamente ou não colocar a luva, o paciente pode morrer. Então, esse foi o grande aprendizado dele nesse jogo. E ele gostava, ele se divertia, e ele percebeu que realmente é muito difícil, mas ele gostava de jogar esse jogo, ele não lembra o nome, mas eu vou botar no livro. Legal. Vamos lá. Por dentro da aprendizagem por meio de simulação que ele comentou, eu vou falar devagar para você poder ir traduzindo. Não é uma daquelas perguntas que a gente já tinha, né? Não, essa aqui é nova. Tá. Então, vamos lá. Ó. Por meio da aprendizagem por simulação, a gente sabe que a criança, ela aprende muito observando. Então, querendo ou não, o que os pais fazem, o que o irmão mais velho faz, ou o que o primo mais velho, do tio, quem estiver fazendo alguma coisa, a criança vai observar e ela vai acabar reproduzindo aquilo. Querendo ou não, é uma aprendizagem por simulação. Você vê alguém fazendo e você faz o mesmo ato. Nos jogos, o nosso estilo, isso era mais comum no nosso estilo de vida um pouquinho mais atrás, né? Nas fazendas também você acaba aprendendo muito por simulação. Mas hoje, nas grandes metrópoles, ele acha que a aprendizagem por simulação, de forma física, ela é mais difícil de ser aplicada ou não? Na opinião dele. Tá. É mais difícil de ser... A gente está tão envolvido com jogos que está se perdendo essa questão da aprendizagem por simulação da forma física. Querendo ou não, você está ali, os pais eles não estão dentro de casa, eles estão no trabalho. E a criança, muitas das vezes, principalmente nas metrópoles, ficam presas dentro do apartamento, dentro da casa, e, enfim, eles vão aprendendo por simulação digital, não por simulação física. Ele acha que está se perdendo, de fato, essa questão de aprendizagem no meio físico, com o novo estilo de vida que a gente vem tomando?
Não sei, compliquei para você, né, Rô? Não, acho que eu entendi. Vamos lá. So, Mark, what he's asking is that we know kids learn by watching their parents, watching their older brothers and everybody. But nowadays, especially in big cities, we are losing social interaction because kids are alone at home while parents and brothers are out working, studying, and he said a little before the COVID and the pandemic, but like real life into big cities where the kids don't have much contact with parents, so they don't have, like, they are learning more by the games, by the simulation of the games, and they are losing contact of real life. So he wants to know what's your view on that? Well, first, my view is that when you're online, it's real life. It's just different. It's part of real life. So it's a big mistake to say outdoors is real life and indoors is not real life. You can't do that, really. But it's not the same life. So one of the things that I think that we don't take advantage of at all is that kids are very good at teaching each other. And video games taught us that more than anything else. There are no classes for video games. There are no teachers for video games. Video games you learn from your friends. So you can start with that, Rebecca. Okay. Then I'll go from there. Yes. Ok. Então, eu acho que eu errei na fala, acho que não era isso que você queria ter falado, né, Alex? Que eu falei que, Na simulação, na verdade, eles estão perdendo a interação real, eu falei na vida real, e ele falou assim que a gente tem que parar com isso de pensar que o online não é vida real, que é sim, mas que é diferente. Mas, na verdade, você não falou isso. Na verdade, tudo bem, é por simulação, né? A gente está falando assim, a gente vem aprendendo mais pela simulação analógica do que pela simulação física. Então, é isso. Se de fato o contexto está ajudando ou não, se bem que ele acabou respondendo e depois ele acabou né? falando. Sim. E, na verdade, as crianças, elas são muito boas em ensinar umas às outras, que a gente está acostumado a atribuir esse papel adulto-criança, mas que, na verdade, eles podem acontecer criança-criança, e que o videogame, ele tem esse papel, ele é intuitivo, e dentro do game, os próprios jogadores, os crianças e jovens, eles se ensinam ali mesmo, eles interagem ali, eles vão aprendendo com eles mesmos. Ele vai continuar falando ainda. Okay. So, Mark. So the word we use in English is peer-to-peer. That means somebody at the same level as you, instead of teacher to student. And I believe that if students, for example, wanted to read because they wanted to learn about something they care about, they would teach each other to read. You wouldn't need a teacher to teach kids to read, because kids are perfectly capable of teaching each other, but they have to want to do it. And that's why games are good, because the kids want to do it. So they learn from their friends. E aí ele falou que tem uma expressão em inglês que é peer-to-peer, eu não sei se tem essa expressão em português, que é quando você aprende com alguém que está no mesmo nível que você. Você não precisa de uma pessoa que está num nível acima, seja aluno ou professor, mas alguém de um nível igual. E que ele falou assim que as crianças são perfeitamente capazes de uma ensinar as outras a ler, por exemplo. Através de um game não precisaria de um professor para fazer isso, mas eles só conseguem se eles realmente quiserem. Então, se a necessidade e a vontade de ganhar aquele jogo, de jogar aquele jogo, precisar que eles aprendam a ler, eles conseguem ali se ensinar. Sim. Mas eles têm que realmente querer e realmente gostar, e o jogo tem um papel fundamental dentro disso. So to respond a little bit more to Alexandro's question, maybe in some ways it's good that there is less contact, because
because, and this is something I think about a lot, today's adults, and that's everybody over 20, comes from the 20th century. They were brought up at least part of the time in the 20th century. I call them the last pre-internet generation in the world. Ele falou que todas as pessoas, todos os adultos, todas as pessoas que têm acima de 20 anos hoje em dia, vieram do século 20, do século passado, e que é a última geração, ele chamou de a última geração pré-internet. A partir de agora, todo mundo nasceu, já vai nascer na internet. Então, se a gente pensar, tem um lado positivo de perder a interação física, mas ganhar a interação online para as crianças, porque eles já nasceram dessa forma. And the reason that's so important is that not just the technology is changing, but the attitudes and beliefs of people are changing very much. So kids in general have different attitudes than the parents about technology, about privacy, about property, about personal relationships, about sexuality, about power, about many, many things. Ok. E aí ele falou que as atitudes e os comportamentos, as crenças têm mudado. Não só a tecnologia mudou, mas tudo isso. Então, as crianças, eles têm uma visão muito diferente dos pais deles em relação à privacidade, à propriedade, a poder, à sexualidade, à comunicação, a várias coisas que ele citou aí que eles já entendem de uma forma diferente dos adultos. And too often, the adults want to pull the kids back to the time when they grew up, to the attitudes when they grew up. So when an adult grew up, oh, you can say what I just said and then I'll go on. Ok. E com muita frequência os adultos têm a tendência de querer puxar as crianças de volta para o mundo onde os adultos cresceram. Para que as crianças tenham as atitudes, os pensamentos e as crenças que os adultos têm. Entra a geração, sai geração e o discurso é o mesmo, né? O meu tempo foi o melhor. Se você puder traduzir para ele, eu acho que ele vai gostar. Alexandra is saying that when generations go and pass after and after, the speech is always the same. Like every generation thinks that theirs is the best. Yes, but this is different. And the reason it's different is this. In the past, the world did not change very much. So what your father or mother knew made sense for you. But now the world changes so much that what your mother and father and teachers know doesn't always make sense for you. Ele falou que sim, é verdade que o Alessandro falou, mas que nesse caso é diferente porque nas gerações passadas não tinha tido tanta mudança. Então, o que o seu pai falava fazia sentido para você. Hoje, o que os pais falam, muitas vezes, os pais, os professores, muitas vezes não faz mais sentido para as crenças e atitudes das crianças. Certo. So, many things are changing. The best example I know, well, is privacy. Adults today, in many places, think privacy is very important. You have private information that you own about your job, about your health, about your salary. That's for you only. No, that's changing. Because when you have computers, there's no more privacy. Que o maior exemplo que tem é a privacidade, que os adultos acreditam, tem uma crença muito forte de que algumas informações são privadas. O salário, ele falou informações que são suas, que você não quer compartilhar com ninguém, mas que na verdade, não, mudou.
A partir do momento que você tem um computador e as suas informações estão lá, qualquer pessoa pode ter acesso em algum momento. Rô, eu teria uma... desculpa, Alex. Eu ia fazer a pergunta número 3, Carla. Você quer fazer ela? Não, eu quero aproveitar que ele... eu queria só fazer uma pergunta para ele. Como que a gente consegue trabalhar com os pais quando a gente fala que os filhos estão jogando, mas estão aprendendo, que a visão dos pais em relação aos games é por premiação de bom comportamento. Então, realmente, a gente tem uma dificuldade da inserção desse tipo de método de ensino dentro da escola, pela visão dos pais. Como que ele vê isso? O que ele acha de interessante que pode ser feito? Talvez uma experiência, enfim. So, Mark, Carla wants to know, how can we talk to parents because they have a view that a game is just a reward for good behavior and not a way of learning? So how could we teachers introduce this concept to parents? The concept to introduce is not that games are good for learning. That's the wrong concept to think about. What the concept to introduce is that my kids know things that they didn't know before because they played a game. So that's the idea is not that they played the game and so they had some learning. The idea is, here's what I learned. This is important. And the way I learned it was through the game. So I have a recommendation to all the teachers who are listening. If one thing that we are very, very bad at, we do a lot of things well. I love teachers. Everything is very good. Thank you very much. But we don't do a good job of telling our students, this is the one thing about my class that I want you to remember for the rest of your life. Ok. Então ele fala que o conceito não é que a gente tem que passar para os pais, não é jogos são bons para o aprendizado, mas sim o que o seu filho não sabia antes desse jogo e agora ele sabe por causa do jogo. E aí, Marcos, I'm sorry, could you repeat the last part that you said, the advice? We give a lot of details to kids. The curriculum is full of details. But we rarely say to our students, this is the one thing, or maybe two, that I'd like you to remember about this class for the rest of your life. Ok. E aí o conselho que ele dá para os professores é que para de focar tanto em todos os detalhes que é apresentado pelo currículo e fala, essa é a única coisa, essa é a uma coisa que eu quero que você se lembre dessa aula para o resto da sua vida. And if you can put that into a game and the kids remember that lesson for the rest of their life, that's good. E se você conseguir colocar essa única informação em um jogo e as crianças conseguirem se lembrar para sempre, é maravilhoso. And let me give you an example. I was asked to help make a game once for teaching kids financial literacy, about teaching kids about money, essentially. Right? Uma vez ele pediu para ele ajudar a desenvolver um jogo para finanças, para ensinar as crianças a fazer finanças. So it was a game where it was like a board game, and the kid went through all the different experiences in life. And it was like a game like Monopoly or something like that a little bit. But at the end, we asked the kids, what did you remember from the game? What did you learn? And they said two things. Save early. Start saving early in life. And don't abuse credit cards. And those were the two lessons we had. That's all.
If they forget everything else and remember that, it's perfect. Tá. E aí eles desenvolveram um jogo de tabuleiro que tinha muitas coisas para fazer, muitas interações, parecido com o jogo imobiliário. E no final disso tudo, eles perguntaram para as crianças o que vocês se lembram de ter aprendido. E aí eles aprenderam duas coisas. Tem que começar a guardar dinheiro cedo e não abusar quando você tiver muito dinheiro, não gastar demais. E realmente essas eram as duas coisas que eles queriam ter ensinado. Então, se eles tivessem esquecido todo o resto, mas guardado essas duas lições, o objetivo do jogo foi alcançado. So maybe if you want to think about games, the only place to use a game is for the really important lesson. Maybe one lesson for every class. Tá, então Yeah, go ahead. O momento de usar o jogo é naquele momento em que tem que ter uma lição importante por aula. Because maybe that will make that more memorable. That important lesson. Essa lição importante é o que faz o jogo ser memorável. So that's my recommendation. Don't use a game for trivia. Nobody cares about trivia eventually. Maybe for the test you need some trivia. Make a game, a memorable game, a game people will remember for very important lessons, and then make the lessons very clear from the game. Então, para não usar o jogo de maneira trivial, mas para lições muito importantes e que essa lição fique muito clara no jogo. Qual é essa lição? Certo. Ele chegou a falar um pouquinho para a gente sobre a questão das pessoas que nasceram antes, né? Nasceram antes não, as pessoas que têm mais de 20 anos, geralmente são as pessoas que já nasceram na era digital, na era da internet. E as que têm menos, provavelmente são as pessoas que não nasceram nessa época e tiveram contato aí muito com o analógico para depois passar para o digital. Nisso, ele acabou dando gancho para a gente falar sobre o termo nativos e imigrantes digitais. Nem todos que estão assistindo a live sabem e conhecem bem esse termo. Então, seria legal a gente ouvir dele, já que ele é do grande disseminador aí desses termos, o que é o nativo digital e o que é o migrante digital, para o pessoal de casa ficar sabendo aí o que é. Tá. So, you said that people who are over 20 and less than 20-year-old, they were born into the world with internet and without internet. And Alessandro is saying that you are one of the famous person to talk about nativos digitais. Digital and native. Yes. And not everybody who is watching knows about these terms. So if you could talk to us about it. Sure. The terms are not as important as the concept. The concept is that our kids think and act in different ways than we do about many things. Ele falou que o termo não é tão importante quanto o conceito. O conceito é a gente entender que as crianças pensam e agem de formas diferentes de nós adultos. My son is always yelling at me for the stupid things that I do, in his opinion. Ok. Que o filho dele sempre grita com ele por coisas que o filho acha que são estúpidas, idiotas. I make him write things down. Sorry, Mark, could you repeat? I make him write things down on paper sometimes. Ok. E o Mark faz ele escrever coisas no papel, o filho dele de 15 anos. Okay. When he just wants to put it in his phone, fine. E para ele, se ele só colocasse no telefone, tava tudo bem. But the reason those terms came is because the digital world is like a new country. E aí ele falou que os termos vêm do princípio de que o mundo digital é como se fosse um novo país. If you were born into that country, the digital age,
you are a native. Se você nasceu nesse país, você é nativo. If you came later to that country, like me, you are an immigrant to the country of the digital world. E se você veio depois, como ele, você é um imigrante no mundo digital. So it's a metaphor. É uma metáfora. Some people like it, some people don't like it. Yes, it's true. But today, I don't talk about that much anymore. What I talk about is this huge cultural change that's happening between generations. Tá. Que hoje em dia ele não fala muito mais sobre isso. O que ele fala é dessa diferença cultural que está acontecendo entre as gerações. Because two things are changing at the same time. And that's very powerful. For one thing, the technology is changing. And that's very profound. And we all know we're going to be dealing with artificial intelligence and many things. And kids have phones in many places, et cetera, et cetera. Those phones are supercomputers from 20 years ago. So the technology is changing. That's number one. E aí ele fala que existem duas coisas que estão mudando muito profundamente. Uma delas é a tecnologia, que hoje as crianças têm telefones que há 20 anos atrás seriam computadores super high-sônicos e hoje são telefones. Essa é a primeira coisa. But what that does is that gives people, especially the younger people, more power. E o que acontece é que isso dá para as pessoas, principalmente para as mais jovens, mais poder. So their attitudes are changing as well. Então a atitude deles vai mudando. When somebody was young in my time, they didn't think they could change the world much while they were. Ok. Na época dele, quando as pessoas eram jovens, elas não pensavam muito que elas iam mudar o mundo. Now you have Greta Thunberg and other people. They know they can change the world when they're young. E hoje em dia eles sabem que, sendo jovens, eles podem mudar o mundo usando a tecnologia. Yes. So we're seeing a big shift in power between the old and the young. E aí está tendo uma grande mudança de poder entre os jovens e os mais velhos. And because it's just the beginning of that shift, the very start, we don't see it much yet. I see it a little bit. Mas como ainda está muito no começo, a gente não consegue ver muito ainda. But it is going to be very big and important because young people can do so much more than before. Mas vai ser muito maior e importante do que o que a gente vê, porque os jovens podem fazer muito mais do que eles podiam antes. And the old people can't anymore tell the young people what to do or what's good to do because the world is so different. E as pessoas mais velhas não conseguem mais dizer para os jovens o que fazer e o que não fazer, porque o mundo já está muito diferente. So I call school, what we call school and education and learning, all those things, I think those are not good things anymore. They're holding our kids back. They used to be good. In the 20th century, education was great. School was really important. Learning was everything. And so that's what all the parents think. And that's what all the teachers think. But not in the 21st century. That's the past. We need something new. And it hasn't fully been invented yet. If I were to make a school today, what the equivalent of a school, I wouldn't call it a school. I would call it the future. Do you want to send
your kid to school, to the past, or do you want to send your kid to the future? Future. Então, ele falou que a educação, o ensino e a escola são coisas que funcionaram muito bem, que eram ótimas e que foram muito importantes, mas no século XX, que elas hoje são coisas que estão no passado, mas que na mente de todos os professores e todos os pais ainda pensam que isso é dessa forma, que deve ser feito, mas que, na verdade, isso só está segurando as crianças, atrasando, né? Segurando para trás a gente não usa, né, em português. Atrasando. E que se ele fosse um dia criar uma escola, ele não chamaria de escola, ele chamaria de futuro. Porque hoje em dia, no século XXI, na verdade, ele falou que essas mudanças ainda não aconteceram totalmente, então a gente ainda não tem uma visão do que é que vai ser, mas se ele fosse criar alguma coisa, ele chamaria de futuro, porque para onde você quer mandar seus filhos? Para o futuro ou para a escola, que é o passado? Sim. And in the future, in that place we call the future, it would be about doing powerful things for the world. E nesse lugar que a gente chama de futuro, seria sobre fazer coisas de empoderamento para o mundo. É isso que ele ensinaria. We would not have students. We would have dreamers, imaginers, and doers. Lá não teriam estudantes, alunos. Teriam sonhadores, fazedores e imaginadores. We wouldn't have teachers. We would have empowerers and enablers and coaches. E não teríamos professores, teríamos empoderadores, empowers, enablers, capacitadores enablers and coaches. People who and help coaches. the kids do what they want to do. Para ajudar os alunos a fazer o que eles querem fazer. The past is over, and we give it too much importance. It's good for something. It's important for some things. It's not, you don't throw away all of the human past, but you don't need to know as much of it as we make kids sit through. You just don't. Ele falou que nós damos muita importância para o passado, que ele já passou. É importante para alguma coisa, mas já passou. A gente não precisa mais trabalhar dessa forma. And the reason we don't is because if we spend all the time that we do now on the curriculum that we have no time left for the future. Porque se a gente continuar gastando todo o tempo que a gente tem no currículo que a gente tem hoje, a gente não vai ter tempo para o futuro. So we have no time for dreaming and imagining and accomplishing and doing and making the world a better place. We don't do that in school. E a gente não tem tempo para sonhar, para conquistar, para imaginar e para transformar o mundo num lugar melhor. A gente não faz isso nas escolas. Because in the 20th century, where all the adults come from and all their beliefs come from, in the 20th century, you had to know a lot of stuff before you could do anything. You had no power. You had no tools. Now, it doesn't work like that at all. Now, young people in school, even in primary school, can do really important, new, interesting things. Yes. Que no século XX, da onde todos os adultos vêm, nós acreditávamos que a gente precisava aprender muita coisa antes de começar a fazer qualquer coisa. Então, a gente não tinha muito poder. E que hoje, até uma criança primária, de fundamental, pode sonhar, pode fazer e pode realizar muitas coisas. E que a gente não tem tempo para isso, de acordo com o currículo. And I realize that's a difficult thing to think for many adults and many teachers who have been focused so much on the past. Isso é uma coisa muito difícil de fazer para muitos adultos e professores que estão focados no passado.
But today, the future is so different from the past that we have to help the kids prepare not for the past, but for the future. Mas hoje em dia o futuro é tão diferente do passado que nós temos que ajudar as crianças a se prepararem e focarem no futuro e não no passado. É uma das nossas missões, né? Enquanto classmaker, é de fato isso, ajudar o professor a repassar o conhecimento para a criança de acordo com o que vem acontecendo fora da escola. Não sei se pode passar para ele, por gentileza. He's saying that it's one of our goals into the Classmaker to help teachers, to help students, to deal with everything that is happening outside the school. Well, there are two kinds of things. One thing is, of course, that students are people. And sometimes my metaphor for how we treat students is not like people, but like pets. We tell them where to go and where to sit and what to do and what tricks to perform. So one thing that we can do is to treat them more like people. And they have emotions and they have feelings and they have situations in life like everybody else does. So yes, I support that. Ele falou que os alunos são pessoas, são seres humanos e que nós tratamos eles como pets, como animais. A gente fala aonde eles têm que sentar, o que eles têm que fazer, como eles devem se sentir. E uma das coisas que ele prega é que nós devemos tratar eles como humanos. Pessoas que têm sentimentos, que têm histórias, enfim. As emoções e... Emoções, But for the other side, they are not the people of the past, they are the people of the future. And since we don't know, we adults don't know this future, our main role is to get out of their way and to let them explore and do things. And every time we say, oh, yes, but you have to know about, Rome, or you have to know about old Spain, or you have to know about calculus, or you have to know about things that are easy to do with a machine now. Every time we do that, we hold them back. So we have... Por outro lado... Okay, go ahead. Sorry. Por outro lado, eles são pessoas do futuro e não do passado. Então, o nosso papel como pessoas do passado é simplesmente sair do caminho deles. Então, toda vez que a gente pensar em falar para uma criança, você tem que saber fazer cálculo, você tem que saber fazer tal coisa, pensar que, na verdade, não. A gente só precisa sair do caminho deles e deixar eles trilharem o que eles sabem fazer e nós não. Bem isso. So one of the most important things that teachers or adults can do, that we need to do as people, is integrate our young people with machines, because their whole life is going to be full of machines. So when I see... Oh, go ahead. You can say that and I'll say. Dos papéis dos adultos é integrar as crianças com as máquinas, porque a vida inteira deles vai ser cercada de máquinas. So when I see the kids spending all their time looking at their phones, I say, good. They are integrating themselves with the technology. Does that mean they should only do that? No, but that is very important thing that they are doing. Então, quando ele vê uma criança o tempo todo olhando para o celular, ele pensa, que bom, porque essa criança está se integrando com a tecnologia que faz parte do mundo dela. São as novas profissões do futuro, né? Algumas somem, estamos entrando com as novas agora. Carla says that they are the new professions, the new jobs in the future, technology. Some of the professions are going to disappear and some news are going to get in. And we don't even know if there will be jobs and professions in the future. Mm-hmm. That's something, again, from the past. In the past, we had jobs and we figured our life was based on jobs. Mm-hmm. And that got us where our money came from.
And so some people say, oh, the jobs will be different. Well, maybe they won't be jobs. We don't know. This is how much things are changing. And so we have to let the kids figure this out and understand how to connect with each other and understand how to do things together and understand how to use the technology to their advantage. They will figure it out. We won't. We have no clue. Ele falou que, inclusive, essa questão de os trabalhos do futuro é um pensamento adulto, porque pode ser que nem existam trabalhos, o conceito de trabalho, de profissão que a gente tem hoje. Então, ele falou que a gente tem que deixar as crianças descobrirem por si só, elas se integrarem entre elas e descobrirem, e quem vai fazer isso são elas, e não nós. It's like you grew up, and let me use the example of Carla. You grew up, Carla, in Russia. And when you were a kid, you thought things would be like they are in Russia, maybe for the rest of your life. But then, bang, you went to Brazil, right? Yes, it's true. Life is suddenly very different. Yes, I know that. Right? And you have to be ready for that. So that's what's happening to these kids. They're moving to a new country. Yes. Ele usou a Carla como exemplo. Ele falou que ela nasceu na Rússia. Em determinado momento da vida dela, ela acreditou que as coisas iam ser de uma forma na Rússia, e aí, de repente, ela está no Brasil e tudo mudou. Né? E aí, esse é um paralelo que ele faz com as crianças. Elas estão migrando para um novo mundo e eles têm que descobrir como viver nesse novo mundo. When you moved to Brazil, and I'm just asking Carla, did your parents speak Portuguese? Carla, seus pais falavam português? A minha mãe falava mais russo, e aí com o tempo, ela entende o que a gente fala, mas ela não consegue responder porque não lembra de algumas coisas, né? Agora, por exemplo, a minha avó que nasceu na Letônia, ela falava português muito ruim. Então, ela tinha palavras adaptadas, né? Então, por exemplo, ela falava laranja, né? Laranja não era uma coisa muito comum lá. Então, o lá não existe em russo. Então, ela falava naranja. Mas a gente entendia porque a gente está no dia a dia. Então, a gente adaptava e ia tocando, entendeu? A gente ia se comunicando. Mas aí, conforme foi passando o tempo, realmente você acaba mudando, né? Você esquece, né? A sua mãe não falava? Falava. Ela falava, mas foi passando o tempo aqui, então a pessoa vai esquecendo. Ela esqueceu outro idioma. Algumas coisas, só palavras ela lembra, mas para montar sentenças, essas coisas tem a dificuldade. So, her mother didn't speak Portuguese at first, but after she spends a lot of time here, she now just remembers words in Russian. She doesn't know how to speak Russian anymore. On the other hand, her grandmother, when she came to Brazil, she kind of mixed both languages, Russian and Portuguese. So she used some Portuguese-based words with some phonetics of Russian, but they understood what she was meant. But it's not about the language. It's about the behavior. So I imagine that when Carla came, I'm guessing here, this is my imagination. When Carla came, to be successful, she had to spend more time with the kids from Brazil than with her parents, because the kids from Brazil, the Portuguese-speaking kids from Brazil, would teach her what she needs to know. E aí ele falou que na verdade não é sobre a língua, mas sobre o comportamento. Quando você veio, você precisava passar mais tempo com crianças brasileiras do que com a sua família, com os seus pais. Porque eram essas crianças brasileiras que iam te ensinar o que você precisava saber sobre o Brasil, e não os seus pais. Sim, é isso mesmo, isso é verdade. É bem assim, né? Na verdade, até hoje tem... Bom, hoje já com a minha idade, a coisa já flui, né? Mas é inevitável que a gente acabe fazendo comparações, né? Talvez esse costume, né, que a gente tem, né? Isso... vem até em comida, enfim, como que você é dentro da sua casa e como que a família te remete, né? Eu, por exemplo, estudei russo,
eu sabia falar, mas não sabia escrever. Então eu fui estudar russo. Meu filho começou a falar russo. Então a gente tem essas adaptações, né? Que é o tal do semi-analfabetismo, né? Eu sabia falar, mas não sabia escrever. Mas era importante para os meus avós e para meus pais que eu soubesse ler e escrever em russo. Era importante para eles, né? And she says that, yes, you were right, what you said, and that she cannot avoid to compare the food of both countries and the language, that it was important for her family that she learned Russian. So she started to learn to write because she just know how to speak, but not to write in Russian. It was important for her family. So this is the same thing. Your parents wanted to pull you back to the past that they knew. And they thought that was terribly important. And they did. Now we have the same thing with technology. So a young person has to learn to use technology well with their friends and be part of this. That's their job. The adults want to pull them back, learn the old subjects. If you use technology at all, use it only for the old subjects. E aí ele falou que é a mesma coisa. No caso da sua família querer que você falasse russo, era uma forma deles te puxarem para o passado deles, que eles consideravam importante. E nós fazemos essa mesma coisa com as crianças. Ao invés de deixar que eles livremente, entre eles, aprendam a tecnologia e, enfim, as coisas deles, a gente tenta puxá-los para o passado. Rô, eu tenho uma pergunta aqui para o Mark. Eu tenho uma pergunta aqui do André. Ele pergunta como que o Mark considera a integração da tecnologia com o ser humano, a tecnologia como extensão das habilidades dos seres humanos. Então, quer dizer assim, né? Será que a gente pode entender que essa interação do ser humano com máquina acaba se tornando uma extensão de uma habilidade dele? Acho que é a forma mais simples de perguntar. Se a tecnologia vira uma extensão do ser humano. A tecnologia é uma extensão do ser humano. Vista como uma habilidade, né? É uma habilidade que é uma extensão. É isso. Acho que fica mais fácil. Okay, Mark. So there is a question from André. He wants to know if, in your view, technology is a skill that it's kind of an extension of the human being. That's an important question. Okay. Many people think, and I think adults think, the last generation, that technology is a tool. It's a tool like anything we have, like a typewriter or something, but the human is inside. That's the important thing, and that stays the same. I think that's changing. I think that the technology is like growing a new arm. It's like you now have a new part of your body. It is totally, right now you have to carry it in your pocket, but in 10 years it will probably be implanted in your neck or something. And so it is a part of your body. And if you have a new hand, you have to learn to use that hand. That's what's happening. Ele falou que é uma pergunta muito importante, que hoje em dia a gente vê a tecnologia como uma ferramenta, mas que, na verdade, ele acredita que é como se fosse um novo braço, uma nova parte, uma extensão, acho que foi isso, né, que o André quis dizer, que hoje em dia a gente consegue carregar a tecnologia dentro do bolso, mas ele acredita que em 10 anos isso vai estar implantado dentro do nosso corpo. E se você tem um novo braço, uma nova mão, você tem que saber como usá-la. Tem um exemplo bem bacana disso daí. Nós temos um maestro aqui no Brasil que, com a idade, ele teve muita dificuldade, ele não conseguia mais tocar piano, né? Então, eles estavam com os dedos todos atrofiados. E foi desenvolvida uma luva para ele. Então, agora, com o poder dessas duas luvas, ele voltou a tocar. Então, inclusive, hoje ele fez uma live mostrando que as luvas se tornaram uma parte dele. Porque tudo que ele ficou afastado 7 anos sem tocar, com mais de 24 cirurgias,
as luvas com sensores, as luvas biônicas, e abriram novamente. Hoje ele fez, inclusive, uma apresentação dele fazendo isso daqui, tocando e falando que depois de 24 cirurgias e 7 anos, hoje ele voltou à ativa. E ele é uma das pessoas mais felizes do mundo. Legal. So Carla says that there's an example of a pianist in Brazil, a piano player, that he had a problem where his hands could not play the piano anymore. And then after 7 years and over 24 surgeries, he had implanted technological gloves. And now with the gloves, he can play it. And he was talking about that. And well, that's wonderful. That's wonderful. But that is bringing him back to where he was. That's not making him go farther. And for me, here's the important thing for the teachers listening and the parents listening. If this is really another hand that you have, that the kids have, they have a cell phone, that's another hand. They may not use it really well yet, but it's another hand. If that's true, if you take it away from them, you are causing harm. You are not making them better people. You are causing harm. Ele falou que é maravilhoso esse exemplo do pianista, mas que de qualquer forma é um exemplo de que ele usou a tecnologia, porém voltou para a zona de conforto, trouxe ele de volta porque ele sabia, ele não foi além, mas que as crianças vão além. E quando a gente usa esse paralelo de o celular é como se fosse uma nova mão para a criança, é uma nova mão que ele ainda está aprendendo a usar, mas de qualquer forma é uma nova mão. E aí a gente não está beneficiando a criança como alguns adultos pensam, na verdade a gente está causando danos, a gente está tirando um membro daquele ser. Foi feita uma reportagem, ela saiu, vai fazer 2 semanas atrás, que nos Estados Unidos eles já reconhecem a importância dos games para os alunos que têm déficit de atenção. E diz que esses alunos agora estão conseguindo ter uma outra performance na sala de aula, que foi reconhecido oficialmente, isso aqui. E a gente já tinha, né, por experiência, nós que estamos na sala de aula, a gente já viu isso daí funcionar, né? Eu tenho os exemplos dentro de casa, que nem eu falei, né? O meu filho é outra pessoa, depois que começou a trabalhar com isso. Yeah, so Carla says that she saw an article that was recently shown in America, it's very important for kids, and it has been recognized that kids with attention deficit, they perform better because of games and technology, and she tells that her son is a good example of that. We don't know enough about what people now call attention deficit. We are still learning. But this part of what it may be involved is that the kids are just so bored by the past, and they don't pay attention. We say they can't pay attention, but I say maybe they don't want to pay attention. They want to do other things. And those things that they want to do, we consider antisocial. Ok. Ele falou que a gente ainda não sabe exatamente o que é o déficit de atenção, ainda existe muito estudo sobre isso, mas que talvez as crianças só estejam entediadas com coisas que são do passado, que às vezes o que a gente pensa que eles não conseguem fazer, na verdade eles não querem fazer, porque para eles é perda de tempo aquilo. Posso falar um negócio para ele rapidinho? Pode, claro. Pode. Mark, I'm going to tell you a little bit about my personal experience. I remember, I'm 32. When I was in school, I hated school because for me, it felt like a prison. I had to sit there for hours and hours, and there wasn't internet yet when I was a child, but as a teenager, yes. And I remember that I decided, one of the reasons that I decided to become a teacher is because I thought, this is impossible. It's a prison for kids. We have to change that.
bem isso. People have made movies about this. It is a prison. Another word that a friend of mine uses, who's an education leader, it's a warehouse. It's a big building where we keep them until we need them, maybe someday, until we die. Exactly. It's a warehouse. That's what schools are, and that's terrible. It's wasting all this incredible power and capability that kids have. Yeah. Eu falei que dentro da minha experiência pessoal, eu tenho 32 anos. Quando eu era criança não tinha internet. Quando eu era adolescente já tinha. Mas de qualquer forma, mesmo quando criança, eu me sentia presa. Eu odiava ficar sentada lá na escola por horas. Eu sentia que aquilo era uma prisão de criança. Eu até falava isso. E aí, um dos motivos de eu ter virado professora é porque eu achava que era um absurdo existir uma prisão de criança e eu queria mudar isso. E aí ele falou que sim, existe até um filme sobre isso, mas que eles não usam a palavra prisão de criança, eles usam a palavra depósito. Você deixa a criança lá guardada até o momento que você precisar, você vai lá e pega. Então, que é um desperdício de talentos e de criatividade. A forma como as escolas são. A música do Pink Floyd mostra isso. Que eles falam as brick in the wall, né? Então, mostra exatamente isso, a música do Pink Floyd. Eu acho fantástico isso. Carla mentions the Pink Floyd song, Another Brick on the Wall. Gente, olha, eu tô gostando muito, a interação está maravilhosa, a gente está aprendendo muito com o Mark, mas o nosso time, infelizmente, acabou. Okay. So, Mark, Alexandra says that he's really enjoying this conversation, that you are great, but unfortunately, we are out of time. So we have to finish this live. Well, thank you, everybody. This was fun for me. It always is fun to talk to people. I think new thoughts. I didn't see everybody in the audience, but I saw some of your heads going like this. So and it is my pleasure really to be here with everybody, and if I can help in any way, please let me know. Ele agradeceu, falou que ele não conseguia ver o pessoal da audiência, mas que ele via a nossa cabeça fazendo assim, então que foi muito gostoso, que ele gosta muito de conversar, e se precisar, ele está à disposição. Maravilha. Fala para ele assim que assim, eu vou dar um agradecimento, depois vocês juntam o meu e o da Carla. Pena que ele não vai ouvir no detalhe, inglês mas... agora, vai, Alex. Okay, I will try thank you in English, but I prefer speak Spanish. My Spanish is better than my English, okay? Eu queria agradecer-te muchísimo por tu tiempo com nós outros aqui. Muchas gracias, de verdade. Foi fenomenal tu clase para nosotros, tu conocimiento. Creo que a la gente también le ha gustado muchísimo. Y bien, cansado y otras veces podemos charlar otra vez porque la gente necesita mucho el conocimiento aquí en Brasil. Y tú motiva a nosotros, ¿sí? Tú nos incentiva muchísimo. Tus libros, tus charlas, entonces nosotros estudiamos mucho el contenido que tú has desarrollado por todo este tiempo, por todos tus estudios. Muchas gracias por ter hecho este trabajo tan hermoso. Muchas gracias. Obrigado. Muito obrigado. Okay. Thank you so much. See you again sometime. Ok. Thank you. Bom, Roberto agradece, fala que foi um prazer ele estar aqui com a gente hoje. Nós adoramos esse encontro e que com certeza a gente se beneficiou muito com essa troca de experiências e troca de saberes. Foi muito importante para nós isso. Carla says it was very important for us. That was very rich. We learned a lot from you. And she would like to thank you for this. You're welcome for me, and thank you for having me. My pleasure. Our pleasure. Roberta. Thank you.
Roberta, gratidão. Muito obrigado aí pela sua parceria. Gratidão. Gratidão. Thank you, Mark and Yan. Obrigado, Carla. Muito obrigado, gente. É isso aí. Vamos aprendendo, vamos adquirir conhecimento, vamos espalhar esse conhecimento, compartilhar ele, que só assim a gente consegue construir de fato um mundo melhor, um mundo mais justo. A partir da educação, as pessoas vão aprendendo, vão adquirindo conhecimentos, vão se desenvolvendo, vão, assim, gritando de criatividade, né? A criatividade vai explodindo aqui, explodindo ali, e a gente vai construindo cada vez um mundo melhor e mais justo para todos, tá ok? Gratidão a todos vocês, gratidão aí pela audiência de todos vocês, gratidão a todos os nossos convidados aqui. Tá bom. Obrigada, Muito obrigada, gente, pela presença de vocês. Thank you, Roberta. Thank you, Mark. Thank you, Alexandro. Obrigada por esse encontro incrível. Olha, gente, foi fantástico. Vamos deixar esta live gravada lá no nosso canal no YouTube. Amanhã ela já está subindo, ok? Então, quem quiser, entra lá, pode estar vendo novamente essa live. Visitem as nossas redes sociais. Segunda-feira nós temos mais uma live com vocês no mesmo canal, em Carla Luquizic, às 21 horas, ok? E vai começar o nosso curso no dia 20 de julho. Vamos colocar nos comentários que vai ter o meu telefone e o telefone do Alex, ok? Para vocês entrarem em contato. Lembrando que teremos um presente para os compartilhadores, ok? Lembre-se daquele sinalzinho dos compartilhadores, ok, gente? Muito obrigada. Before I go, I'm going to go, but I want to say a special thanks to Roberta, who did a wonderful job. Thank you. You now really, are officially a professional translator. All right. It's Good night. Thank you. Thank you. Gente, ele falou que ela fez um trabalho incrível hoje aqui com a gente. E é de verdade, hein, gente? Surpreendeu. Foi fantástico o trabalho que a Roberta, olha, Rô, super obrigada. Eu não sou tradutora, gente. Não, olha, foi fantástico. Olha, o trabalho foi incrível. Wonderful. Foi muito bom. Deixa eu mostrar meu caderno cheio de... Vocês iam falando, é que não vai dar para ler, mas ele